programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre parasitose intestinal, né? Um tema que é comum no verão, onde algumas doenças, intestinais acabam se manifestando. Nós estávamos no primeiro bloco falando sobre a ameba, né? E agora continuando, doutor, em relação ao diagnóstico, como que funciona? Bem, o diagnóstico de amebíase é feito através do exame parasitológico de fezes. Muitas vezes há necessidade de fazer vários exames. No primeiro pode não dar, intercala no segundo dia, intercala outra vez uma terceira exame, para ter certeza se este paciente tem ou não a ameba histolítica, que é a causadora da amebíase. É muito importante, então, que o médico, clinicamente, já avaliando o seu paciente, das condições clínicas, se é a criança que apresenta, se está emagrecendo, que está com falta de apetite, que apresenta desconforto intestinal, tem que se pensar em ameba. Por quê? Não é muito raro isto acontecer. Nós não sabemos a origem de onde vêm nossas frutas, nossas verduras, que têm que ser higienizadas antes de ser consumida. A nossa água é um fator muito importante. O nosso alimento, as condições pessoais de higiene é fundamental para o controle da parasitose intestinal. E a ameba, mais do que nunca, se enquadra dentro desse princípio. Isto, praticamente, é o que eu gostaria de falar sobre a ameba. Eu vou entrar agora em outro assunto também, falar um pouquinho sobre giardia. A giardia também é um protozoário, um parasita que ocorre também com relativa frequência, principalmente em crianças, porque ela também tem a sua origem nas condições de higiene da pessoa. Na verdura, na água, no solo, na manipulação dos alimentos, a necessidade de se ter a noção e o cuidado necessário. Por quê? A giardia é um parasita, um verme, que muitas vezes ela pode dar uma infecção aguda, mas também ela pode se tornar crônica. E é importante que, diante da sintomatologia do paciente, da criança, com evacuação, muitas vezes fétida, amolecidas, várias vezes ao dia, formação de gases, dor abdominal, vômitos, emagrecimento, tem que se pensar também na possibilidade de giardia, que não é muito raro. Podemos encontrar isso com relativa frequência, porque a giardia é um protozoário que também se divide. Ela elimina através do intestino, ela se localiza geralmente no intestino delgado, e elimina os seus cistos através das fezes. E esse cisto pode permanecer no meio ambiente, na água, no solo, em qualquer lugar, por muito tempo. E quando a pessoa ingere esses cistos, que são resistentes, ele atravessa a barreira de proteção do nosso estômago, vai parar no intestino, onde ele se rompe, desincista, como diz, ele se rompe e libera os trofozoítas. Esses trofozoítas depois vão se dividir e vão liberar mais cistos. E com isso, fazendo aquela cadeia importante no desencadeamento, muitas vezes, da infestação pela giardia. Então, eu gostaria de dizer que a giardia é um protozoário que causa realmente, muitas vezes, muito mal-estar para a pessoa. E, clinicamente, nós temos que conhecer, ter a noção exata, que diante, principalmente uma criança, que mais sofre, a distensão abdominal, com essa eliminação de fezes fétidas, gases, vontade de evacuar, perda de apetite,
nós temos que pesquisar. E a pesquisa se faz, pessoalmente, através do exame parasitológico, onde vai se pesquisar se existe a presença ou não desses cistos, que dá o diagnóstico, então, da giardia. Porque muitas vezes há necessidade de fazer vários exames em tempo intercalado, porque numa pesquisa primeira de exame de fezes pode não aparecer, mas nas outras pode aparecer. Muitas vezes há necessidade num lavado até do intestino para colher o material para ver se há presença desses cistos ou não, principalmente a nível do duodeno. E o tratamento é específico para a giardia. Muitas vezes há necessidade de um tratamento relativamente prolongado, depende do caso, por uns 7 dias, para curar o caso da giardia. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você. Fique ligado com a gente.